Senhores Presidentes, senhores Conselheiros, bom dia a todos, bem-vindos à primeira sede da Casa dos Contos, em 1389. O Sr. Presidente depois fará uma referência a este facto. De acordo com o nosso programa, temos para iniciar duas intervenções dos senhores presidentes do Instituto Rui Barbosa e do Tribunal de Contas de Portugal. Mas ontem tivemos uma conferência que não tivemos o prazer de ouvir, e então temos de fazer o possível para que o programa seja integralmente cumprido. Depois das conferências vai ser feita também a apresentação do livro da nossa conselheira, a entrega dos certificados e depois uma visita à sala ogival aqui do Castelo de São Jorge, após o que teremos um almoço aqui nesta esplanada. Hoje temos um tempo muito bonito. E então, como estava previsto ontem, não foi possível ter lugar, eu gostaria de chamar aqui à tribuna o Sr. Conselheiro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, António Carlos Flores de Moraes, para nos falar sobre o controle das prestações de contas no Brasil e as impropriedades mais frequentes. Tem a palavra, Sr. Conselheiro. Bom dia. O prazer de ouvir não deverá ser, mas pelo que eu ouvi aqui, deve ser parente do presidente do Tribunal de Contas de Portugal, que é o Sr. Antônio Carlos Flores de Moraes. E ele é Carlos Moraes, quer dizer, estamos na origem. Tia Montebello, meu presidente do meu tribunal, Sebastião Alves, querido amigo, presidente do IRB, nosso Valdecir, esse jovem presidente da Tripom, e nosso companheiro do Instituto do Brasil. Bom, eu tinha preparado uns slidezinhos para ficar mais leve, vou tentar dar um movimento, em que aqui, logicamente, é a história de Portugal, mas a nossa herança da colonização é muito grande, ou seja, quando Dom João foi para lá, né, nos salvou, basicamente, com a Dona Maria, e criou o Erário Régio. E o Erário Régio foi criado pelo grande reformador de Portugal, que foi o rei José I. E eu falo com muito mais liberdade que me aposentei na PUC, porque se eu falasse isso ano passado, seria despedido de falta grave, porque foi Marquês de Pombal que expulsou os jesuítas, né? E eu fui criado pelos jesuítas no Colégio Santo Inácio, Botafogo, e trabalhei 30 anos na PUC, administrado pelos jesuítas. Me aposentei porque quando o nosso Papa é um jesuíta, eu pedi ser presidente do Banco Vaticano, ele não me nomeou, então eu me aposentei, né? E um jesuíta só chegará a ser bispo que for, se o Papa quiser. Ele chegou a Papa, quer dizer, deve ser um fenômeno fora do comum. Então, essa questão, eu chamei a atenção no artigo que eu escrevi a pedido do nosso presidente Sebastião, que o Tribunal de Contas no Brasil se institucionalizou antes até da Constituição de 1891, foi com a lei de novembro, o decreto de 1890, que nós entramos nessa questão constitucional. A questão básica, para não ficarmos apenas na história, a Constituição de 88, já foi citado aqui o Carlos Salles Brito, que disse que nós fomos bem-aventurados pela Constituição, e obviamente eu tinha de se lembrar bem que 2001 nos ajudou muito no mandato de segurança lá em Brasília, junto do Diogo Figueiredo, e ele trabalhou em Tribunal de Contas de Sergipe, ele entendia disso, né? Então essa questão da Constituição de 88 é fundamental. E eu lembrei também que a gente tem que dignificar as pessoas que ajudaram, como foi Luciano Brandão Alves de Souza, era ministro do TCU, onde conheci o nosso diretor-geral, que nós tivemos aqui em 1998 do século passado, e Antônio Carlos Conde Reis, que era muito ligado ao Luciano.
e mudou essa questão do crescimento do Tribunal de Contas, em que nós criamos essa questão de uma simetria ao TCU. Nós devemos ter como modelo o TCU. E crescemos muito. E ousamos botar no inciso 2 do artigo 71 a palavra julgar. Isso deu muita confusão. Hoje está mais ou menos solidificado por causa do monopólio do judiciário de fazer a jurisdicere, né? Dizer o direito. E, obviamente, nós estamos, nesse momento, no Brasil, revivendo um momento que o tribunal o maior do país é o Senado Federal, né? Quer dizer, presidido pelo presidente Supremo, o Tribunal Federal, mas, obviamente, isso facilita também para mostrarmos que nós julgamos efetivamente dos ordenadores de despesa. Isso gerou grande confusão na questão também dos prefeitos e governadores. Se eles não são ordenadores de despesa, obviamente que não serão julgados por nós, mas se eles forem ordenadores de despesa, serão. Certo? Isso foi a questão. E o que nós crescemos muito também e impedimos o extravio ou perda do erário público é a tomada de contas especial. O Jacobi chama muito, nosso professor de Brasília, chama muita atenção na fase interna e a fase externa da tomada de contas especial e, obviamente, essa questão impede muita perda. Em 2000, depois das mudanças constitucionais, de alguns exageros, eu vivi muito em 88, em 87 era secretário do município do Rio de Janeiro e o relator da Constituinte era Bernardo Cabral, muito amigo de meu pai, ia muito a Brasília, eu era do Ministério Público da União, na época nós podíamos sair da carreira e ia muito a Brasília e vi alguns errinhos que a gente comentou, também 21 anos de ditadura, choca muito, então nós cometemos alguns erros. E foram ser corrigidos com a emenda 18, a emenda 19, a emenda 20, foram sendo corrigidos. Em 2000 surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, que fez esse crescimento muito grande do tribunal, e logo depois a ficha suja. A ficha suja, que surge na Lei Complementar 135 claramente, de 2010, que transforma um julgamento do Tribunal de Contas e impede a candidatura. Na Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, que está em vigor, graças a Deus, ela criou um pequeno probleminha, me lembro bem dessa época, em que procurou separar as contas do Presidente da República das contas do Legislativo, das contas do Judiciário, e essa questão toda foi resolvida, ou seja, nós examinamos as contas gerais. Óbvio que é um caminho, se houver uma irregularidade do Legislativo ou do Judiciário, nós deveríamos colocar que não será do primeiro mandatário. Nessa questão que se colocou das competências do Tribunal de Contas da União, no artigo 71, temos que ver uma questão que nós não julgamos, que é o parecer prévio. Nós damos parecer nas contas. E essa questão também foi matéria de discussão, que o Celso Mello decidiu já em 97, que o parecer prévio é fundamental. É fundamental. Ou seja, o Poder Legislativo, ele que vai julgar as contas do presidente, do governador ou do prefeito. Mas, obviamente, que a questão, o parecer é fundamental. Nós não julgamos o principal dirigente do país, do Estado ou da União, mas damos o parecer. E nós deve ser outro parente meu de Santa Catarina, que é também Moraes, eu vi aqui no programa, o Adicélio de Moraes Ferreira, ele apresentou crítica que é natural, a evolução do Montesquieu, mas nós estamos muito baseados na questão da teoria de divisão dos poderes,
e obviamente isso foi muito importante. Nós fomos colocados no Poder Legislativo, uma questão especial, de uma função muito importante. Isso nós, mesmo no Rio de Janeiro, nós tivemos problemas para ficar claro na contabilidade que nós estamos colocados no Poder Legislativo, mas nós não somos vinculados ao Poder Legislativo. Como o Ministério Público, e eu que fui do Ministério Público, posso falar de cadeira, falar hoje, o Ministério Público, eles são vinculados ao Poder Executivo, eles têm urticária. Mas eles estão no orçamento, no Poder Executivo, certo? Quer dizer, essa divisão que nós temos os três poderes. Muito bem, mas como nós estruturamos toda essa questão do tribunal, nós, ao julgar, nós impedimos os extravios de verbas, as perdas de verbas, e podemos cobrar o ressarcimento desse prejuízo. E nesse julgamento nós temos esse grande instrumento que é a tomada de conta especial, que podemos ver as imperfeições, né? Então não quero cansar vocês demais, tinha feito um audiovisual para agilizar, porque foi um artigo que eu fiz a pedido do Sebastião Velho de 40 laudas. Se eu lesse, eu ficaria até domingo perante a missa lendo o artigo. Ele já tinha feito um resumo e, com a gentileza do nosso Tribunal de Contas de Portugal, participei aqui do Sebastião Alves, obviamente. Então, a questão básica, o crescimento a partir da Constituição de 88 é fantástica e não deveremos parar nunca essa posição. Muito obrigado. O conselheiro Marcos Peixoto, presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, para entregar comenda do conhecimento ao professor, nosso conselheiro Antônio Carlos Flores. Bom dia. Bom dia. Você fica bem de qualquer lado, Marcos. Marcos fica chamando de qualquer lado. Obrigado. Igualmente. É a fronteira. Papo. Quem tem? Não. É, foi, né?